Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui e hoje fazendo um vídeo sobre o 15º capítulo do livro de Lucas, que nós postamos os versículos durante a semana no Facebook. Lembrando a você que esse vídeo também está disponível no YouTube. Se você clicar lá, se inscrever, clicar no sininho, todas as vezes que eu colocar um vídeo, você vai estar recebendo uma notificação que ele está disponível para você assistir, ok? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre achados e perdidos, né? É muito comum, principalmente em rodoviária, aeroporto, existe a seção de achados e perdidos. E o 15º capítulo do livro de Lucas fala justamente sobre isso, sobre achados e perdidos. Vamos lá? Jesus encontrava-se cercado por publicanos e pecadores, né? Que sempre estavam se reunindo para ouvi-lo. Aos judeus era aconselhado que evitasse esse tipo de pessoas, né? Eles não tinham contato nenhum com os publicanos, que eram considerados extorquistas, né, deles, porque trabalhavam para o governo e cobravam impostos, e os pecadores eram marginalizados e sequer recebiam o ensino dos rabinos naquela ocasião. Entretanto, Jesus era completamente diferente de tudo isso, né? Jesus veio para combater a hipocrisia, né? Jesus comia com eles, os ensinava, lhes dava oportunidades que a sociedade hipócrita não lhes dava. Exemplo disso é Levi, ou Mateus, né? Que era um publicano e acabou se tornando um dos seus discípulos escolhido por Jesus Cristo. Os doutores da lei ficavam indignados com Jesus Cristo, né? Eles sempre estavam questionando o mestre sobre o tema. Então Jesus resolveu contar para eles três parábolas, né? Como eu disse anteriormente, os judeus gostam muito do sentido figurado das coisas, as parábolas, e Jesus resolveu contar para ele três parábolas que estão contidas nesse capítulo que nós lemos durante a semana. Vamos a ela. Primeiro, parábola da ovelha perdida, né? Oséias de Paula gravou aí uma canção muito bonita há muitos anos atrás sobre as 100 ovelhas, né? Que muita gente conhece. Essa parábola está no versículo 4 até o 7 do 15º capítulo. Nessa parábola, o pastor percebe que uma das suas 100 ovelhas haviam se desgarrado. Ele deixa as 99 e vai procurar aquela que está perdida. Quando ele encontra essa ovelha, ele coloca ela em seus ombros, repare bem, coloca ela em seus ombros, volta para casa e chama seus vizinhos para participar de uma comemoração pelo fato de ele ter encontrado essa ovelha. Na Bíblia existem várias analogias entre pastor e suas ovelhas, né? A maioria das igrejas evangélicas colocam como seu líder o nome de pastor e considera os seus membros como ovelhas, né? Justamente porque na Bíblia existem várias analogias a esse respeito. Podemos verificar nessa parábola que o pastor vai até a ovelha e a coloca em seus ombros, como eu disse. Os judeus até reconheciam que Deus perdoava um pecador, mas não que o próprio Deus ia buscar esse pecador. Há uma comemoração, meus amigos, no céu, quando um pecador perdido retorna ao Senhor, tá? Então, mesmo que você esteja totalmente desgarrado, saiba que Deus está procurando você. Deus está à sua busca para poder colocar em seus ombros, para poder trazer você ao aprisco, para poder dar a você a mesma oportunidade de salvação que os outros que já estão no aprisco vão ter, ok? A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, né? Antes de mais nada, dracma é uma moeda tinha o seu cunho em prata e que o seu valor era de acordo com o peso, né? O vídeo seria um pouco extenso se nós fôssemos explicar sobre isso. Entretanto, o valor dessas moedas, um dracma equivalia mais ou menos a um dia de trabalho. Então a mulher tinha 10 dracmas, que equivalia mais ou menos a 10 dias de trabalho. Ela perdeu uma dessas moedas.
e não podia descansar enquanto não a encontrasse. Então ela acendeu uma candeia, varreu a sua casa diligentemente, a Bíblia diz assim, até achar a moeda perdida. Podemos ver nessa parábola que a mulher busca o seu tesouro dentro de casa. Em muitas ocasiões deixamos o que Deus nos deu perdido em casa e vamos buscar lá fora. Muitas vezes a nossa família está precisando da gente, a gente vai buscar lá fora e deixamos aquilo que Deus nos deu perdido, ok? Cuide para que a sua família, o seu bem mais precioso, esteja protegido. Mais uma vez, vemos nessa parábola Deus buscando o que está perdido. Os judeus definitivamente não concordavam com isso. Aquela mulher, quando encontrou a sua moeda, chamou as suas amigas para se alegrar com ela. Da mesma forma, os anjos de Deus se regozijam quando um pecador perdido retorna ao Senhor. Ok? A terceira parábola é a do filho pródigo, está do versículo 11 ao 32. É uma das mais conhecidas entre os cristãos. Apesar de que o tema seja relacionado apenas por Lucas, Lucas foi um grande pesquisador de tudo para poder escrever seu livro, né? Esses dias eu vi um vídeo interessantíssimo que João, na ilha de Patmos, recebeu toda a revelação para escrever Apocalipse e Lucas não, ele teve que correr atrás de um monte de coisa para poder escrever o seu livro. E é um dos livros mais ricos que nós temos na Bíblia. Então Deus às vezes não fala por revelação, ele fala também para quem soa e busca e pesquisa e corre atrás e procura levar subsídio para as pessoas, como fez Lucas, ok? Então, nós estamos falando dessa parábola do filho pródigo. Apesar que o tema seja igualzinho das duas parábolas anteriores, aqui ela tem um tom diferente das demais, né? Enquanto as outras Jesus falava sobre animais, no caso as ovelhas, e objetos, no caso a moeda, agora ele conta a história de um pai amoroso e os seus dois filhos. Naquele tempo, o filho mais moço recebia 1/3 dos bens, ao passo que o mais velho recebia 2/3. Tá lá nos livros mosaicos, no Deuteronômio 21 e 17, por exemplo, você pode ver isso daí. Essa divisão normalmente ocorria após a morte do pai. Entretanto, alguns casos o pai optava em fazê-la antes. Aí o seu filho mais novo resolveu pedir a sua parte na herança, né? Eu quero o que é meu, eu quero curtir a vida aí, né? Isso foi muito incomum, porque o filho mais novo ele não tinha normalmente essa condição, e ele o fez. Ele foi inconsequente e arrogante, não era um mero pedido de dinheiro, ele estava rejeitando seu pai e toda a bondade que ele tinha mostrado através dos anos. Ele abandonou essa família, pegou as suas malas e viajou para outro país. Tava nem aí com a família, vou torrar o que é meu porque é meu por direito e pronto, acabou. Meus amigos, nós não precisamos atribuir significados nas parábolas, né? Apesar que os grandes estudiosos, aqueles que fazem teologia, que descobrem até quantos quilos Jesus pesava, como se isso significasse alguma coisa pra gente, eles gostam de colocar significado nas parábolas. Isso aqui representa isso aqui representa aquilo. Nós não precisamos fazer isso. Entretanto, nessa parábola fica bem claro o significado, né? Não precisa nem os estudiosos nos ajudar nesse sentido. Vamos lá, o pai representava Deus, certo? O filho mais novo representava os pecadores ou os publicanos que estavam ali com Jesus, e o mais velho, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, ok? O filho mais novo, cheio de dinheiro, fez uma desordem em sua vida, né? Se você tiver a oportunidade de ler com mais calma lá, você vai ver que ele torrou o seu dinheiro. Isso ocorre hoje também tranquilamente, né? Existe um ditado que até que o dinheiro não aceita desaforo, né? É facinho ficar pobre. Ele perdeu tudo, passou fome, desejou comer até o que era destinado aos porcos. Os judeus nem gostavam de tocar no porco, imagina comer o que era dado aos porcos, né? Talvez o mais baixo que um judeu poderia imaginar na sua vida.
Meus amigos, durante muitos anos, eu já tenho alguns cabelos brancos, né? Eu vi muitos renomados pregadores em diversos locais, em televisão, em igreja, em praça pública e num monte de lugar. Eu vi um monte de gente pregar sobre essa parábola. E eu percebia que a ênfase era sempre dada ao filho pródigo. Falava-se sempre do filho perdido, falava sempre que ele errou, que ele voltou, enfim, mas sempre em cima do filho mais novo. Só que Jesus, ele fez exatamente diferente. Ele deu ênfase ao filho mais velho. O filho mais velho, ele entra nessa história já no fim dos versículos. Porque o filho mais velho, quando viu o seu irmão chegando, ele ficou muito indignado, porque o pai se alegrou, porque o pai fez uma festa, porque o pai ficou feliz com a volta do seu filho. Então, olha só, vamos analisar mais de perto tudo isso. O filho mais velho esteve sempre ao lado do pai, mas nunca realmente esteve próximo. Ele era exatamente isso que Jesus mostrou para os fariseus. Ele estava o tempo todo buscando a santidade, aparentemente próximo de Deus, mas perderam-se na religiosidade. Essa maldita religiosidade, essa maldita maneira de se achar santo, de se achar melhor do que os outros, de se achar que porque está dentro de uma igreja é melhor que alguém, e achar que os rituais são melhores do que alguma coisa. Isso é uma maldição dentro daquilo que Deus tem dado para você. Você achando que você estando dentro de uma igreja, você está salvo. E você pisar no seu semelhante, desprezar as pessoas que estão lá fora. Não adianta você achar que você é melhor que ninguém porque você está dentro da casa do pai. Porque às vezes você está dentro da casa do pai como o filho mais velho. Isso tem causado ruína dentro de muitas igrejas. Enquanto o filho mais novo se perdeu lá fora, o mais novo se perdeu dentro de casa. Como é terrível você se perder dentro de casa. Como é terrível o seu pai às vezes não te ver porque você não está participando daquilo que o seu pai tem. O filho mais velho disse para o pai, quando soube que ele ia fazer uma festa para o seu irmão, olha só o que ele disse no versículo 29. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Ou seja, ele estava preocupado com o que ele fez, ele seguiu os mandamentos do pai, ele não transgrediu nada. Estou aqui há tantos anos te servindo, como se ele tivesse que servir o pai. Ele tinha que estar participando com o pai. Ou seja, ele tinha um comportamento que buscava recompensas. Isso é errado. Nós temos que estar na igreja com o comportamento de compartilhar o que é do Pai e não buscar recompensas e não sair batendo a porta das pessoas para ganhar milhas que você andou X para poder evangelizar, não podendo levantar suas orações em alta voz falando que fez isso ou aquilo, não querendo falar que você tem 15 diplomas durante o seu discurso. Ninguém está interessado nisso, as pessoas não estão interessadas em que você participe daquilo que o pai está disponibilizando para os seus filhos. E o filho mais velho estava dentro de casa, mas comportando-se como um empregado, estava buscando recompensa, estava preocupado com o novilho quando ele tinha 2/3 de toda a herança do pai. Então nós temos hoje nas igrejas muitos que representam esse tipo de pessoas. Nas igrejas, muitos, quando presenciam um pecador arrepender-se, torcem o nariz e começam a se incomodar, pois pelo fato de estarem na igreja durante muitos anos, até mesmo ter nascido nela, se acham o direito de ser mais considerados por Deus. Ora, meu amigo, tá assim de gente dentro da igreja que nunca se converteu. Eu estou na igreja desde 1975. Já vi muita gente que nasceu dentro da igreja e nunca foi um cristão. E nós temos que buscar a presença do Senhor com dignidade e com humildade. Olha só no versículo 30 o que o irmão diz a seu pai. Ele diz assim, esse teu filho, ao invés de dizer esse meu irmão. Cuidado para não ser o filho mais velho dentro da casa do pai. Nos versículos 31 e 32, o pai usa um contraste fantástico. Ele dirige ao filho mais velho e diz, meu filho. E em seguida diz, este teu irmão.
Repare que o amor do pai é incondicional para os dois filhos. Nós temos os dedos diferentes na mão, mas eu gosto desse dedinho aqui como eu gosto desse maior aqui. Assim como o pai gosta dos seus irmãos de maneira igual. Ele nos coloca dentro de um mesmo abraço. É assim que Deus faz. Você estando como filho mais novo ou como filho mais velho, a herança é sua. Deixa o pai te abraçar, ele te ama. Um bom dia para você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida. E até a próxima.